Vamos lá, gente. Bom dia a todos, mais uma vez. A pauta eu já coloquei para vocês lá no grupo. O pessoal daqui da sala está no quadro, tá? Eu coloquei ali a partir da página 31, porém, na semana passada, a gente parou naquele texto ali que fala dos gorilas, tá? Que estão ameaçados de extinção. Lá na página 30, tá bom, gente? Então, a gente vai voltar aí só um pouquinho nessa página para poder dar continuidade, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui. Bom dia. O seu lugar não é aqui? Então, você troca a carteira. Se o seu lugar é aqui, vai ficar aqui. Vamos lá, gente. Continuando, então, lá na nossa página 30, tá? Na página 30. Bom dia. Ele fala ali, ó, na reportagem ali, tá? Enquanto na região do norte da África, aí eu fiquei agora sem olhar quem está lá atrás, né? Acho que eu vou vir mais para cá. Peraí, só um pouquinho, gente. Eu não olho quem está ali, ó. Aí. Vai mais um pouquinho, só mais um pouquinho para lá. Aí. Obrigada. Acho que agora ficou bom aqui. Dá para olhar todo mundo. Enquanto na região do norte da África se sobressai em razão da existência do petróleo, no extremo oposto, olha aí, ele já deu uma dica para vocês, tá? Então, a gente já tem o norte da África, com o setor econômico mais se destaca, o setor de extração de petróleo, tá? Ó, já fala ali na primeira frase ali. No extremo oposto, ou seja, então, na parte sul da África do Sul, conta com exuberantes reservas de ouro, carvão mineral, prata, diamantes e outras pedras preciosas. A mineração de diamantes também ganha notoriedade nos países vizinhos da região meridional do continente, Botsuana, Lesoto e Namíbia, e em países mais distantes, como a República Democrática do Congo e Serra Leoa. Entre os recursos naturais no continente africano, também é preciso ressaltar a biodiversidade presente nas extensas savanas, nas selvas exóticas e repletas de espécies endêmicas de Madagascar e na floresta equatorial existente no Vale do Congo. Esta apresenta vegetação com características similares à da Amazônia sul-americana, porém, assenta-se sobre um relevo mais variado e acidentado. Enquanto aqui, na Amazônia, né, é plano, né, é área de planície, lá tem áreas de planalto, tá? A floresta do Congo é a segunda maior reserva equatorial e tropical do mundo, ok? Superada justamente pela Amazônia, tá? Então, a gente tem as duas aí nos dois continentes que a gente está estudando. A amazônica, que é a maior, e a segunda maior, que é lá na floresta do Congo, na África, tá? É o habitat, por exemplo, dos grandes gorilas. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, organização não governamental, que visa a conservação da natureza, entre os anos de 1990 e 2000, cerca de 91 mil quilômetros de floresta foram devastados, colocando em risco a existência desses grandes primatas. Para se ter uma ideia da dimensão dessa área, basta
constatar que ela é equivalente aos territórios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo somados. Aí, só para a gente ter uma ideia, é só ver lá no mapa do Brasil, né, que os dois ficam bem pertinho ali, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Aí você já vai ter uma ideia da dimensão da área que foi devastada, né, lá da floresta do Congo. Deixa eu só tirar isso aqui, gente. Tá calor. Já comecei, né, com meus calor. Aí aqui embaixo tem ali, né, as espécies, né, os gorilas, tá? Virando. Bom dia. Virando. A redução das áreas florestais acontece em virtude de diversos fatores, tá? A pressão demográfica decorrente do crescimento populacional, a falta de planejamento na expansão de áreas de cultivo, a extração da vegetação na ausência de outros materiais alternativos para a sua exploração econômica direta, e, por fim, o estímulo financeiro representado pela concorrência internacional por matérias-primas. Então, essas são alguns, né, dos fatores que acabaram, ou acabam ainda, né, devastando a floresta do Congo, tá? Essas são aí as principais, ó. A pressão demográfica, o que é isso? É o aumento, né, desenfreado de população, e aí o que faz nessa... Quando a gente fala de demográfico, quer dizer que é quantas pessoas tem por quilômetro quadrado, tá? Então, elas começaram a se expandir para dentro da floresta, tá? Depois ele tem ali, ó, o crescimento... decorrente do crescimento populacional. A falta de planejamento, né, na expansão das áreas, e quer dizer, a população está crescendo, mas não tem moradia e locais adequados para elas. Então, o que elas fazem? Elas vão para dentro da floresta e constroem suas casas ou barracos, né? Não sei como é que é lá também, né? Porque eu nunca vi, tá bom? Outra ali também, a extração da vegetação na ausência de outros materiais alternativos para a exploração econômica. É parecido com daqui, né? Então, derrubada da floresta para vender ilegalmente as madeiras, tá? E aí depois ele fala assim, esta, conforme vimos no capítulo anterior, acaba por se somar à pobreza geral da população, como condições para que a mão de obra local seja explorada por empreendimentos clandestinos que se inserem no fluxo global de comércio de produtos eletrônicos, às vezes controlados até mesmo por grupos rebeldes. Embora na década de 2010 tenha registrado uma redução no ritmo de desflorestamento no mundo, os dados ainda são alarmantes. Entre 2010 e 2015, de acordo com a FAO, a África perdeu 2,8 milhões de hectares de florestas, enquanto a África do Sul, a perda foi de 2 milhões de hectares, tá, gente? Ali do lado a gente vê a coleta, né, a extração de cacau, lá na Costa do Marfim. Lembrando que o cacau ali também é uma das principais rendas, tá? Uma das principais rendas deles. Aí ele tem aqui... Esse cartografar, a gente vai pular ele, nós vamos para Organize as Ideias, tá? Esse Organize as Ideias, gente, vocês vão fazer no caderno, ok? Cadê o menino dali, o Gabriel? Falta ele ainda. Deixa aqui. Bom, ele chega atrasado toda a aula, pelo menos na minha. Eu tenho observado isso já há muito tempo, então não sei se nas outras aulas ele chega, mas na minha ele está chegando atrasado. Sempre? Sempre. Então, tem que ver, ó, já são 7h14. Então, vou conversar isso daí com a Késia, né? Porque todo dia, uma vez ou outra até vai, né, gente? Mas todo dia chegar atrasado, horário é horário, né? Não é justo com vocês, né? Vocês não têm que estar aqui no horário? Então, tem que ser para todo mundo, né? Eu também. Lá no Organize as Ideias, então, fazendo o caderno, tá? Então, coloquem lá, página 31, exercício número 1. Sim. É a segunda maior bacia, não é? Hidrográfica.
Catarina, já pedi para você, né? Não adianta virar o olho. Você quer ir lá para Késia? Prende o cabelo, por favor, prenda o seu cabelo. Ai, gente, vocês fazem a gente passar cada coisa. Nossa, desde o começo do ano já tá sabendo quais são as regras. Na questão número 1, ele fala o seguinte: cite algum país da América Andina que se destaca pela produção mineral e diga quais os principais minérios que ele exporta. Gente, nós temos vários, né? Tá, primeiro você tem que colocar o nome do país e qual que é o material que ele exporta, tá? América Andina são os países próximos à Cordilheira dos Andes. Eles são chamados de países andinos, aqueles que ficam bem próximos mesmo da cordilheira. O Brasil não é tão próximo, né? Porque não está coladinho ali, tá? Então, não. O Brasil não pertence à América Andina. A gente tem Chile, tá? A gente tem a Bolívia, a gente tem o Equador, tá? Todos eles ficam ali pertinho da Cordilheira dos Andes, então eles são chamados de países andinos, tá? Pessoal, então vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com o pessoal de casa, só um pouquinho. Deixa eu só mudar esse negócio aqui, layout. Peraí. Toda aula, hein? Você chega atrasada, hein? Toda aula, hein? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para os meninos lá de casa. Coloquem aí, ó. Vários podem ser citados. Vários podem ser citados. 2 pontinhos. Chile. Aí, abra um parênteses para a gente colocar o que é exportado, tá? O tipo de minério que é exportado. Então, abre parênteses. Chile, abre parênteses. Cobre. Fecha, ponto, vírgula. Bolívia. Tem mais. Tem mais, tem mais. Não. Aí abre parênteses. A prata, lembra que lá tem a maior montanha de prata do mundo? Né? Isso, tá? Então, prata, vírgula, estanho e lítio. Lítio. Lítio, L-I-T-I-O. Lítio. Fecha parênteses. Aí só tem mais 2, tá? Venezuela e Equador. Com a produção de... Alguém sabe? Alguém lembra? Petróleo. Muito bem, tá? Petróleo. Então, Venezuela e Equador. Entre parênteses, petróleo. Essa, então, foi a questão 1, tá? Agora, vamos para a 2, gente. Ela é um pouquinho mais extensa, tá bom? Aí, ele fala o seguinte, ó. Leia o texto a seguir. Antes de baixar a poeira da guerra civil na Líbia, empresas europeias já disputam uma possível redistribuição dos campos de petróleo do país, informa uma reportagem da rede de TV CNN. Olha isso, né, gente? A guerra não tinha nem acabado
E aí alguns países europeus já estavam tentando disputar, ou seja, fatiar aquela parte do bolo, cada um para si. Entendeu? Eu pego esse pedaço, você pega aquele. Olha isso, né? A situação não estava nem resolvida ainda. E eles já estavam pensando, né, no lucro deles, né? Aí ele fala assim, ó, o que esse trecho revela a respeito do nosso próximo assunto e em relação entre a exploração dos recursos naturais no continente africano e as potências estrangeiras. E quando o país está em guerra, ele está mais desligado, né, dos outros. Você tem que levar em conta também a questão econômica daquele país, tá? Então, os Estados Unidos queria com um país que não lembro qual que era, para pegar o petróleo. É o Iraque. Uhum. O Iraque foi assim, acho que foi em 91, teve essa guerra no Iraque, e aí eles, lógico, né, os Estados Unidos falaram que eles estavam invadindo o Iraque, porque falaram que no Iraque tinha, como que fala armas de destruição em massa, entendeu? E não foi encontrado nada, eles invadiram, tipo isso, tá? Tipo isso. E aí não tinha nada, na verdade. Eles entraram, tomaram, mas tudo isso por causa das jazidas, né, gente, de petróleo que tem no Iraque, tá? Depois disso, se não me engano, em 93, o ditador do Iraque, que era o Saddam Hussein, ele foi deposto, né, do poder, tá? E aí os Estados Unidos capturou, né? E como ele tinha vários crimes, né, contra a humanidade, ele foi enforcado e morreu por enforcamento logo no primeiro julgamento. Ainda ficou centenas de outros julgamentos aí para trás, entendeu? Mas ele já foi julgado e condenado e morto no primeiro. Exato. Leva esse, você vai marcar isso aqui? Marca aí. Espera ele marcar e você leva lá. Deixa eu esperar então um pouquinho, né? Daí eu já falo, o pessoal de casa já está copiando a segunda. Eu vou esperar aqui o Lucas voltar. Enquanto isso, eu já vou fazendo chamada. Deixa eu pegar uma... Vamos lá, Amanda está presente. Ana Gabriela. Ana Carolina. Presente. Ana Lisa. Ana Clara. Catarina. Diogo. Diogo, você está aí? Gente, eu não estou na tela olhando para vocês. Eu vou ter que tirar, então, aqui o compartilhamento. Senão eu não consigo ver. Diogo tá, mas ele não responde. Então ele não está. Ele colocou aí e voltou dormido, certo, né? Diogo, eu sei que você tem câmera, eu sei que você tem o seu áudio, então vai ficar com falta. Rurik, Isabela, Isabelle, vamos lá. Júlia, Leonardo, Presente. ali, né? Letícia, Presente. Lucas Alves, Lucas Kuroki, Presente. Luiz, Presente. Maria Clara. Gente, essa menina saiu, será? Não saiu. Professora, desculpa não responder a chamada, estava conversando com minha mãe. Na hora da aula, Diogo? Desculpa. Mariana. Presente. Miguel. Presente. Murilo. Nicole. Presente. Rafaela Frank. Deixa eu só ver com essa...
Essa Maria Clara aqui. Professora, se ela colocar uma, ela pode provar por foco? Pois é, isso eu coloquei. Eu não chamei você? Mas eu coloquei. Só que eu não coloquei falta, não. Eu lembrei que o Diogo ele é muito ruim em equação. Mas eu não tá ali. Depois eu vejo com ela. Ah, tá pra lá? Ah, depois eu vejo. Eu já tô preocupada com essa menina, gente. Ela não assiste uma aula. Ô, Kézia, deixa eu só... A Maria Clara Thomas, ela ainda tá na escola? Ela não assistiu uma aula minha. Ela assiste a aula gravada. Ah, ela assistiu aula gravada? E essas faltas dela? Não te manda tarefa, não? Vamos ligar pra mãe dela. Tá. Vamos lá. Questão 2, tá, gente? Eu pulei você, mas você tá aqui. É que você falou de mim, já pegou tudo. Ué, vai que ela faz um Qual que é a trabalho de diferença de novo. assistir a aula gravada e assistir a aula agora? Eu não sei se às vezes ela não, faz outra coisa. às vezes ela não tem como assistir de manhã. Ah, eu tinha um aluno, do 7º ano, o Vitor, o ano passado, como ele trabalha, né? O Vitor trabalha, tá? O Vitor, do 7º, o Vitor Enzo. Ele trabalha com a mãe dele no restaurante, tá? Então, assim, o ano passado, como ele estava lá ajudando ela, né? Ele assistia aula de tarde, tá? Então, não sei se está acontecendo isso com ela, né? Mas não é mais fácil ela ir pro de tarde? Não tem 8º. Ela entrou em uma aula de educação física. Verdade. Então, mas não sei, gente. Eu não posso falar para vocês porque eu ainda não estou sabendo do que está acontecendo, né? Mas vamos lá. A aula inicial, ela ia embora todo dia mais cedo. Só eu que acho legal também. Não. Depende. Pessoal, então vamos à questão 2, tá? O trecho demonstra que... vírgula. É no caderno, Gabriel, você tá perdido, né? Tá vendo? Eu coloquei aqui na... Não. Aí não tem lugar. Não, acho que não é para escrever. O trecho demonstra que, vírgula, mesmo no século 21, 21 é XXI. Mesmo no século 21, vírgula, os interesses internacionais em explorar recursos naturais africanos vírgula, representados por empresas estrangeiras, vírgula, ainda são... Se perdeu? Você se perdeu, Amanda? Ah, tá. Pessoal, eu vou devolver para vocês a apostila do primeiro trimestre, que foi corrigida, e a nota colocada na cota de cada disciplina, tá? Já que nossa, mas eu tirei 5. Eu tirei 5 de ciências porque não fez a correção, não desenvolveu o exercício. O professor vai dar nota aqui que o aluno conquistou, tá? Então, vai aluno que vai tirar 10. Oi, Diogo. Pergunta para a Kézia se quem está no online tem que pegar aí. Não, ainda não. Ainda não. Tá.
Ela vai avisar, tá? Quando for para vir buscar, tá? Tá. Parabéns, Amanda. Amanda, ela tirou 10 em todas as disciplinas. Então, de parabéns. Porque 100% da apostila dela está concluída. Rafaela Galvão. Ana Clara. Ana Gabriela também tirou 10 em todas as disciplinas. Parabéns, continua assim. Catarina. Murilo. Lucas Alves. Kézia, Ana Lisa. A sua eu vou trazer daqui a pouco, porque rasgou o papelzinho aqui da frente, eu vou ter que pegar as notas do meu. O Diogo quer falar com você. Fala, Diogo. eu vou amanhã no presencial, aí eu posso pegar essa apostila amanhã? Pode. Pode sim. Pessoal de casa, eu não vou marcar ainda para vocês irem buscar de vocês, porque eu tenho entrega amanhã de material dos menores, então fica muita coisa para entregar. Semana que vem eu vou marcar um dia para o responsável passar aqui e pegar, tá bom? Então, de vocês também tá pronto, só que a tia Kézia não consegue entregar de todos no mesmo dia, porque é muita coisa, tá bom? A nota do céu é separada e pergunta. Não, é separado. O CA ainda tem professor, tem 2 disciplinas que estão devendo a nota lá, então você não entendeu nenhum, tá? Vou esperar os professores colocarem a nota lá, a pergunta deve para vocês. O professor tem até amanhã para colocar, certo? Posso continuar, pessoal? Professora, eu tô com muito de geografia. Pode. Pode. Tem interesse. Isso é incrível. Onde que eu parei, pessoas? Representados por empresas estrangeiras, é isso? Vírgula. Ainda são determinantes. Ainda são determinantes. Ainda são determinantes para compreender os eventos. Ainda são determinantes para compreender os eventos geopolíticos, tudo junto, né? Geopolíticos, os eventos geopolíticos que envolvem os países da África, Não vou repetir. Não vou repetir, porque enquanto eu estava aqui, ó, você não tinha nem pego seu caderno ainda. Então, você pega depois, tá? Que envolvem os países da África, vírgula, como no caso da Líbia. Ponto final. Como no caso da Líbia, ponto final. Meninos, esse material aí que a gente estava comentando agora e que nós corrigimos agora, referente ainda da semana passada, que não deu tempo, tá? Agora a gente vai entrar na pauta de hoje, certo? Então, vamos lá, ó. Pessoal de casa, eu já vou interromper aqui, já deu tempo, né? Então, vamos lá, ó. Territórios nacionais e interesses internacionais, essa é a nossa pauta de hoje. Ele fala assim, em meados do século XIX, enquanto os países da América haviam passado por séculos, né, de colonização e miscigenação, a maioria tendo conquistado a independência, os territórios dos povos africanos e seus recursos naturais, por sua vez, permaneciam, em sua grande maioria, sob a administração dos nativos. Gente, vocês lembram daquele mapa que a gente viu aí, acho que foi no bimestre passado, que tinha aquela regionalização, que tinha a data da descolonização, né, nos 2 continentes? A gente viu que da África foi muito mais tardia, né, a descolonização lá do que aqui na América, tá? Isso por quê? Primeiro porque a África ela foi tão explorada e o seu povo também foi tão explorado, né, que eles não tinham a quem recorrer. Então, assim, o seu colonizador vai lá,
te ajuda em alguns aspectos, né? Em outros não. E aí, depois, quando ele já está satisfeito, ele larga a mão e deixa você lá naquele estado deplorável. E foi isso que aconteceu com a África, tá? Os colonizadores retiraram tudo que eles puderam, quando não tinha mais interesse para eles, porque já tinham esgotado, né? Vamos falar assim, que 80% das reservas, né? Já tinham sido esgotadas. O que eles fizeram? Voltaram para o seu país de origem e deixaram eles a Deus dará, tá? Então, foi isso que aconteceu com a África aí, ó. Depois ele fala ali, a exploração do continente por potências estrangeiras, até então havia subtraído, sobretudo, os recursos humanos, isto é, as pessoas, especialmente os mais jovens. Quando eles iam, né, os colonizadores iam para a África em busca de mão de obra escravizada, eles não iam pegar mulheres, os mais velhos, eles queriam os homens e os mais jovens, tá? Por quê? Porque eles eram muito fortes, né? Uma mulher tem que ir para a terra para ter mais escravos. Não entendi? A mulher tem que ir para poder ter filho e ter mais escravos. Tá, só que quando a gente fala em mão de obra, ou seja, trabalho braçal, né? Que era isso que eles faziam. Eles pegavam justamente os homens e os mais jovens, por eles serem mais fortes, então dá mais, né, para trabalhar, tá? E aí os mais velhos, mulheres e crianças, algumas crianças, né, eram deixadas para trás, tá? Gente, isso, eu não sei se vocês já viram um filme chamado, vocês já viram esse filme, eu acho, chamado Diamante de Sangue. Esse filme é excelente, porque ele conta justamente essa história da exploração dos diamantes lá em terras africanas, tá? E ele mostra a realidade de como é a guerra dentro do próprio país, por outras, por tribos, entendeu? Tribos rivais. E é uma coisa, assim, desumana, porque eles vão, por exemplo, tem as tribos rivais. Uma tribo entra na outra, na calada da noite, vamos dizer assim, rouba as crianças, tá? Rouba as crianças, e aí levam aquela criança, gente, parece que ela sofre, assim, uma lavagem cerebral, entendeu? E eles fazem com que ela se volte para o seu próprio povo, contra seu próprio povo. E aí aquela própria criança, depois que ela cresce, né, já até dão arma para ela, desde quando ela é pequena, para ela lidar, né, com arma, ela volta e acaba matando seus próprios pais, seu próprio povo. Sabe, assim, e tudo isso por causa da guerra dos minérios, tá? Então, a gente tem esse filme, chama Diamante de Sangue. É um filme muito bom, tá, gente? Com Leonardo DiCaprio, tá? Gente, que filme maravilhoso aqui. Eu acho que meu pai não falou. Esse filme é muito bom, tá? De que ano que é o filme? Esse filme, ele já é um pouquinho mais antigo. Deixa eu ver aqui, ó. Não, é mais novo do que o Titanic. Tá? Ele é de 2006, tá? 2006, mas é um filme, gente, que é tão, assim, ainda atual. Aquele tipo de guerra que acontece lá dentro, por causa desses recursos, ainda acontece. Ainda acontece nos dias de hoje, tá? Então, assim, eu sugiro que vocês deem vocês podem ver o filme, que ele é muito bom, tá? Aí, lá na página 32, ele fala assim, ó, ainda que o tráfico negreiro que ocorria na costa tenha afetado o continente como um todo, uma vez que muitos dos escravizados eram retirados de áreas mais ao interior, os recursos naturais eram até então relativamente pouco visados pelos interesses europeus. Com exceção do sul do continente, na África do Sul, onde os primeiros colonos holandeses se instalaram no final do século XVII e logo se interiorizaram, a presença europeia se dava, sobretudo, por meio de entrepostos comerciais em algumas localidades litorâneas e poucas incursões aventureiras ao interior. Então, eles ficavam ali mesmo às margens, né, próximo dos navios, né, que daí eles podiam ir embora, né, gente? Recolhia tudo e ia embora, então eles não se aventuraram aí para dentro do continente. Por séculos, o tráfico
negreiro, que ocorria por meio do Oceano Atlântico, subtraiu boa parte da mão de obra de regiões inteiras da África. Entre os séculos 16 e 19, quase 5 milhões de africanos escravizados desembarcaram nos portos brasileiros. Quantidade quase igual foi levada a outros países da América do Sul, a América Central, Caribe e Sul dos Estados Unidos. Bastante, né? A partir da segunda metade do século XIX, a independência das colônias americanas, somadas à descoberta de importantes jazidas minerais e outros recursos estratégicos no interior da África, acabaram por desencadear disputas entre as potências europeias pelo domínio territorial do continente, não mais apenas comercial. Estas visavam o controle e as instalações de infraestruturas voltadas à extração e exportação dos recursos africanos, como haviam feito anteriormente no continente americano. Esse processo, conforme visto no capítulo 2, foi denominado de neocolonialismo. Ao longo do século XX, uma das marcas territoriais mais visíveis e persistentes deixadas pelo colonialismo na América e o neocolonialismo na África diz respeito à integração dos países entre si e com os demais continentes. Isso, na época, era feito, em grande parte, por meio da construção de ferrovias. Portanto, ao observarmos suas redes ferroviárias atuais, a maior parte construída nos séculos 19 e 20, é fácil constatar dois padrões distintos quanto à densidade e orientação das rotas, densas e conectando diferentes partes do território, no caso dos Estados Unidos e do Canadá, rarefeitas e com conexões fortemente voltadas ao exterior, nos demais países e regiões. Observe no mapa, então a gente vê aí essas linhas vermelhinhas, né? Parece costura, né? Linha de costura. Na verdade, são as linhas ferroviárias, tá? A gente consegue perceber aqui no Brasil, ela pega ali uma parte do nosso litoral, tá? E ali na parte sudeste, né, gente? No sudeste do Brasil, tá? Essa parte aqui, ó, no Brasil, bem em destaque, né, onde tem um pequeno emaranhado na região sudeste, ela pega também, gente, aquele quadrilátero ferrífero, não sei se vocês se lembram disso. Isso aqui é por causa do São Paulo? Das extrações de minério de ferro em Minas Gerais, não, tá? Não, se aqui está mais concentrado, no sudeste por causa de São Paulo? Por causa de Minas Gerais. O começo foi por causa de Minas Gerais. Por quê? Porque lá tinha as maiores reservas de ferro. Ainda tem, né? Do Brasil, tá? Então, começou por ali. Só que aquele minério, né, de ferro retirado, ele tinha que ser escoado de alguma forma. A forma que eles, naquela época, né, conseguiram carregar toneladas e toneladas foi através dos trens cargueiros, tá? Então, ele acabava viajando, né, vamos falar assim, cortando ali o Brasil pelo litoral até chegar em algum porto, né, para poder ir para fora do país. Hoje a gente tem acho que é o maior porto da América Latina, que fica na região sudeste, que é o Porto de Santos, tá? Então, a gente tem o maior deles aí, onde milhares de cargas, né, de milhares de toneladas saem dali por dia. E lá nos Estados Unidos, a gente vê que a maior parte, na América do Norte, né, na maior parte dentro do território dos Estados Unidos e uma pequena parte no sul do continente do Canadá, tá? E tem uma parte ali também que pega o México, né, gente? Uma parte que pega o México, tá? No século XXI, os Estados Unidos seguem como a potência com maior presença nos demais países do continente americano e, juntamente com a Europa, conservam uma presença bastante significativa nesses e também nos países africanos. Entretanto, é a China que, como principal potência ascendente na atual ordem mundial, tem visto sua presença nesses continentes crescendo de maneira mais destacada,
A esse respeito, leia a página seguinte, 2 fragmentos de textos jornalísticos relatando a atual tendência. A gente sabe que a China, ela está aí no encalço, né, dos Estados Unidos para pegar a primeira posição. Porém, a gente fala no encalço, mas em termos de valores, né, vamos falar assim, ela não está tão perto, né? Encalça na cola, no cangote, tá? Então, assim, só que é a segunda maior potência econômica, tá? Mas não vai demorar um pouco ainda para chegar bem perto dos Estados Unidos, tá? Mas ela vem crescendo demais, né, a China, tá? Isso acaba preocupando, né, principalmente os Estados Unidos, né? Na África, ali no primeiro, né, primeiro texto, na África, a China busca mais matéria-prima. A África é o lugar em que a China mais investe, olha aí. O Império do Meio já superou há muito os Estados Unidos e as antigas potências coloniais europeias como principal parceiro comercial dos africanos. Aqui no Brasil, a China também é nosso maior parceiro, tá? Então, olha aí, a gente já tem lá na África, né, como maior parceiro. Aqui no Brasil, né, também é o nosso maior parceiro comercial. No fim de 2016, foi inaugurada a ferrovia entre a Etiópia e Djibouti, construída por empresas chinesas. Obras semelhantes estão em execução no Quênia e na Nigéria. Elas são tudo menos altruístas, e sim parte do projeto Rota da Seda, com a qual a China pretende expandir suas vias de comércio com vista a se tornar a maior potência econômica mundial. China como pacificadora? Além de projetos de infraestrutura e acordos sobre matérias-primas, Pequim aposta cada vez mais em iniciativas militares, tendo estabilidade como palavra-chave. Na estratégia da China para a África, agora a segurança também desempenha um papel importante. Isso reflete o pensamento chinês sobre temas e interesses globais, explica Angela Stanzel, especialista em assuntos chineses do Conselho Europeu de Relações Exteriores em Berlim. Atualmente, Pequim tem participação em 7 de um total de 9 missões de paz da ONU, tá? Lá na África. A estabilidade na África é um interesse comum de europeus e chineses, devendo ser discutida muito mais intensamente no futuro, frisa Stanzel. E aí, depois aqui, ele fala do Brasil, né? Ó, China acelera plano de expansão no Brasil e na América Latina. Para país asiático, protecionismo de Trump abre espaços para maior presença. O protecionismo comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acelerou um plano da China que já estava em andamento, ocupar o espaço dos Estados Unidos como principal parceiro dos países da América Latina e do Brasil. Uma ação mais agressiva na região é uma tática já assumida por porta-vozes do país asiático. Eles falam o seguinte: enquanto há alguém fechando a porta neste momento, nós estamos abrindo. Então, olha só, gente, eles pegam aquele país que está mais em crise, vamos falar assim, ou que está à beira, né, da crise, e vão investir lá. Enquanto nenhum outro, né, quer investir naquele país, eles abrem a mão e investem lá. Por quê? Porque eles já pensam no futuro, tá? Então, assim, esse é um tipo de projeto, né, que eles pensam a longo prazo. Não é uma coisa assim, eu vou investir aqui e amanhã eu já vou estar faturando. Não é assim, tá? Então, eles investem aqui para daqui 10, 20 anos, eles colherem aquele fruto, tá bom? E isso é uma sacada, né, gente? Isso é uma sacada aí de mestre, tá? Disse o encarregado interino de negócios da Embaixada Chinesa no Brasil, Yang Song, referindo-se a Trump. Desde 2013, quando lançou a política One Belt, One Road, um cinturão, uma rota de expansão global,
baseada na maior conexão do país, com países em desenvolvimento, a China dobrou de desembolsos na América Latina, dobrou os desembolsos, ou seja, gastou mais, né, na América Latina. Infraestrutura, telecomunicações, energia, tecnologia e alimentos são os alvos de interesse dos chineses na região. As transações comerciais da China com a América Latina já superaram os 200 bilhões de dólares, segundo os representantes chineses, tá? Aqui no Brasil, gente, justamente nessa época aqui, 2013, eu não lembro exatamente qual foi, né, 2013 ou 2015, aqui no Mato Grosso do Sul, foi quando eles vieram investir na nossa carne, né, na carne bovina, que até então, o Mato Grosso do Sul sempre queria vender para a China, tá? Só que eles têm essa questão sanitária muito rigorosa. Então, todas as vezes eles vinham e colocavam um empecilho e nunca dava certo. Até que chegou um momento, né, que fez redondinho, tá? O estado, né, do Mato Grosso do Sul conseguiu fazer cumprir todas as exigências, né, do povo chinês, e aí a gente conseguiu, então, exportar carne bovina para eles, só parando agora por causa da pandemia, né, e eu acho que agora começou a voltar de novo, tá bom? Professora, o Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais tem produção de gado, né? Tem, perde só para o Mato Grosso, tá? A gente só perde para o Mato Grosso em produção de gado. Para falar para vocês, gente, essa produção de gado, né, nossa aqui, ela vem muito antes da criação do nosso próprio estado. Quando o Mato Grosso era um único, né, estado, não existia o Mato Grosso do Sul, a parte sul do estado do Mato Grosso já era muito mais, vamos falar assim, economicamente avançada nesse setor pecuário do que a própria capital, Cuiabá. Só que o que acontecia? Os lucros ia todo para a capital. E aqui para a região sul, que hoje é o Mato Grosso do Sul, ficava com uma verba bem pequena. Então, esse foi um dos motivos, né, que o pessoal do sul acabou se rebelando, né, e pedindo para o atual presidente, né, que era o Ernesto Geisel, fazer a separação do estado e criar um novo estado. Porque eles não achavam correto. Por que todo o dinheiro que era feito, vamos falar, aqui no sul, né, do Mato Grosso, ia só para a capital e ficava só investido ali? Aí teve, então, esse planejamento, né, de construir, então, um novo estado, de dividir o estado do Mato Grosso, transformar uma parte em Mato Grosso do Sul. Logicamente, depois de anos, né, gente, que eles conseguiram. Não sabia que ia ser por isso. Esse foi um dos grandes motivos, essa rebelião, né, vamos falar assim, mas não, foi tudo muito pacífico, tá? É porque todo o dinheiro que era gerado aqui ia para a capital, entendeu? E aí aqui ficava a ver navios. Então, as pessoas, o que eles fizeram, né? Eles se juntaram, foram lá para Brasília, pedir, então, mostrar documentos, né, tudo. Eles fretaram um avião, para vocês terem uma noção. As pessoas mais influentes daqui, políticos, né, que era daqui da região, os fazendeiros, os pecuaristas, né, daqui da região, fretaram um avião e foram para Brasília para conversar com o presidente para poder dividir o estado e criar um novo estado. Fala, meu querido. Que a senhora falou agora dessa divisa. Eu fiquei curioso de outra coisa agora. Tocantins foi aquele era um território de Goiás. Ou foi a separação? Era só Goiás. Aquilo tudo era Goiás. Foi separação. Também. Aí ali foi em 1988 com a promulgação da Constituição Federal. Oi? Você vai querer pastel? Eu? Pastel? Por quê? De graça? Não, Vai ser de graça. não. É porque tá muito pedido. Hoje tem que marcar. Ah, tá. Vocês marcaram pastel? Não. Alguém? Eu marquei. Mas você vai querer? Não? É queijo e carne. Sim, vai ter que marcar. Você falou que tem que comprar. Ah, não sei se tinha que marcar o sabor, não sei. Eu coloquei só pastel. Pastel? Eu não coloquei carne aqui. Ah, é.
Marca aí no papel mesmo. Agora ela vai fazer de pastel de carne e da mesma quantidade. Faz assim, ó. Marca esse aqui, vocês vão lá depois e pede o outro para ela rasgar e jogar fora. Hã? É só você? Vai lá então e fala. Vai lá. Você queria fazer uma pergunta sobre a separação do Estado? Pela hora ou não? Não, então, foi aquela pergunta mesmo. É porque eu tinha quase estava no cabelo branco. Que daí a senhora falou da divisa do Mato Grosso do Sul e tudo mais. E daí, como o Tocantins é o mais novo, daí eu fiquei curioso para saber se foi separação de estado também, ou se Não, era separou. Ou se era um território só. Era um território só de Goiás. Aí, em 88, eles separaram e criaram mais esse outro estado, Tocantins. Na verdade, Tocantins é o estado mais jovem, né, que a gente tem. Hã? É desde 88. Faz as contas aí. Deixa eu ver aqui, ó. Não, não tem isso, não. Nós estamos em 2021. Pode. Vai logo. Daí eu já continuo. 33 anos. É mais novo do que eu. Até o Mato Grosso do Sul é mais novo que eu. Eu sou 2 anos mais velho que o Mato Grosso do Sul. Eu tenho... Quantos anos que eu tenho? 46. Então o Mato Grosso do Sul tem 44. Eu tenho 46. Tem 33 anos? O Tocantins tem 33. É, 33. Mato Grosso do Sul tem 44. Quanto anos você tem, professora? 46. Caraca, professora, Mato Grosso do Sul é mais nova que a senhora. Aham. Caraca, Eu tristeza. sou mais velha que o estado. Acontece. Salvador. A cidade mais velha, né? Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem quase 500. A cidade é São Vicente, e tem 488 anos. Ela foi fundada em 22 de janeiro de 1532. Professora, Salvador tem 467 anos. Então eu achei que era Salvador, mas não é, não. É São Vicente. Tem 488. Gente, deixa eu continuar. São Paulo. Oi. Campo Grande já fazia parte do estado, né? Campo Grande já fazia parte do estado de Mato Grosso, tá? A cidade. É a cidade. Quando ela dividiu... Não, ela foi crescendo, né? Foi crescendo. Só que assim, ela já tinha um destaque no estado. Só que ela só não tinha mais destaque por causa da capital, Cuiabá. Quando separou, essa cidade, Campo Grande, ela já existia, tá? Então, ela passou a ser a capital do nosso estado. Por isso ela é bem mais velha que o estado, né? Exato, por isso que ela é bem mais velha que o próprio estado. Porque ela já existia. Por exemplo, mas meu avô, vamos falar assim, meu avô tem 60 anos e nasceu aqui em Campo Grande, né? E nasceu aqui em Campo Grande lá na época dele, tem 60 anos. Então, quer dizer que ele é o quê? Ele é mato-grossense ou ele é sul-mato-grossense? Mato-grossense. Ele é mato-grossense porque ele nasceu antes da divisão do estado. Tá? Professora, Meu filho Hã? Eu não nasci aqui. Eu sou de São Paulo. Deixa eu só ver fala, Leonardo, o Diogo. Professora, então quer dizer que se o dinheiro fosse bem distribuído, não existiria o Mato Grosso do Sul? Olha, essa pode ser sim. Porém, o Mato Grosso era muito grande, muito difícil de ser cuidado, tá? Então, o que acontece? Vocês sabem que a gente tem divisa com outros países. Poderia acontecer
de esses outros países invadir fronteira dentro. Por quê? Porque naquela época, né, e até hoje, né, gente, a gente não consegue controlar nossas fronteiras, tá? Então, assim, eu não sei se, né, essa questão econômica foi um dos motivos da separação do Estado. Agora, eu não posso te falar, né, que se não tivesse essa rebelião, se o dinheiro fosse bem distribuído, o Estado de Mato Grosso não seria dividido. Eu até falo que poderia ter sido dividido justamente por causa do controle das fronteiras, tá? Porque é muito difícil, né, gente, cuidar de um Estado tão grande. Peraí só um pouquinho que a Amanda já tá ali faz hora. Fala, Amanda. Existia Campo Grande, Mato Grosso? Existia Campo Grande. Campo Grande já estava aqui, mas era do Mato Grosso. Mas era do interior. Qual que era a capital mesmo? Cuiabá mesmo. Cuiabá sempre foi, tá? Aí, com a divisão, como Campo Grande era uma cidade já, vamos falar já tinha mais população, já, né? A parte econômica já era mais centralizada aqui. O pessoal saía do interior e vinha para cá, né? Das cidades menores vinha para cá, então ficou sendo Campo Grande a capital. Aí eu não sei Campo Grande. Campo Grande tem 121 anos, professor. Isso. Ela tem 2 vezes a idade do Mato Grosso do Sul. Mais, né? Mais até. Quantos anos tem Mato Grosso do Sul? 44. 3. Fala, Gabriel. Assim, tipo, meu bairro, ele se andar nele, você tem que andar meio zigue-zague, né? Porque a rua você já tem que virar, a rua tem que virar, tudo mais. E, tipo, por causa, não sei se é engenheiro arquiteto, porque não sei se é engenheiro arquiteto de Cuiabá, na época que era uma coisa. Foi isso que ele veio pra ação. Pois é, gente, aí eu não sei falar para vocês a construção dos bairros, eu não sei te falar. É porque, assim, para mim, o que eu vejo hoje da cidade de Campo Grande, muito poucas das áreas que tem aqui foram planejadas. A gente vê isso pela própria falta de infraestrutura. Por exemplo, se fosse planejado desde sempre, a gente não teria aí bairros sem rede de esgoto. Sem asfalto. Tá? Sem asfalto, né? E outros tipos de infraestrutura, como escolas, eles foram construindo, né? Com o tempo, postos de saúde também. Só que a rede de saneamento é o principal. Eu vejo hoje, em alguns bairros que eu ando, né, aqui na cidade, por exemplo, bairros bem antigos que tem asfalto e estão lá destruindo o asfalto para poder passar rede de esgoto. É gastar dinheiro 2 vezes, né? Porque primeiro, então, de passar asfalto, você tinha que fazer o quê? Passar rede de esgoto. Aí você vai lá e destrói alguma coisa que está lá feita já, para gastar de novo, né? Esse dinheiro poderia ser investido em outra coisa, tá? Então, assim, isso é falta de planejamento. Então, por isso que eu falo que ela não foi planejada. Não foi. Hoje, os bairros novos, mais novos, você já vê que já tem rede de esgoto, tá? Já vê isso. Por exemplo, esse bairro que eu moro, ele já é um bairro novo, tanto que agora que ele tá, né, o povo nem conhecia o bairro ainda. Fala, nossa, mas onde que fica esse bairro? Fica perto do Santo Amaro. Quando eu falo perto do Santo Amaro, o povo já sei. Só que o Santo Amaro é um bairro muito antigo. Nem todas as casas, há uns 10 anos atrás, tinha rede de esgoto. Era o quê? Fossa. Tá? Então, assim, no meu bairro, que é do lado do Santo Amaro, já tem. Porque foi planejado, tá? Então tem tudo isso, ó, é um bairro super novo, tem tudo, tem rede de esgoto, tem asfalto, tem posto de saúde, tem escola. Então o bairro foi sendo planejado e as partes de infraestrutura foram criadas junto com ele, tá? Professora, na minha essas coisas, eu me mudei, tipo, esse ano pra nova, porque o mercadão do lado já tem asfalto, já tem rede de esgoto, Já tem tudo, aham. Fica perto da Vila Natália. Eles fazem essas coisas para você não precisar ir tanto para o centro, né? Porque o bairro, ele precisa crescer, né? O comércio do bairro precisa do que a gente compre, né, deles, para poder sustentar. Isso você até economiza, porque você não precisa gastar gasolina para ir lá para outro lugar, né? Bonança é um bairro bom. Tem bastante coisa ali, né? Gente,
Deixa eu continuar, senão a gente não vai conseguir terminar. Precisa até a página 37. Ó. Pronto. Oliveira 2. O posto que a escola ficava em cima da rua da minha casa. Professora, o bairro União é antigo, né? Muito antigo. Imaginei. Esse é um bairro bem antigo, tá? Pessoas, podemos continuar? Olha só, vocês tinham que ter esse interesse todo por Mato Grosso do Sul ano passado, quando a gente estudou as regiões. Então, esse interesse todo tinha que ter vindo ano passado. Mas vamos lá, gente, nunca é tarde para aprender, né? Eu mesmo só fui saber do Mato Grosso do Sul mesmo quando eu entrei em sala de aula para dar aula. Porque nem na faculdade eu não aprendi. Então, olha só, em escola pública, tem 2 geografias no 7º ano. É geografia geral e geografia regional. Entendeu? Então, assim, aqui não. Não, a nossa era tudo. A nossa aqui, da geografia daqui, é tudo junto. Não sei. Aqui... Por isso que é mais difícil, porque é tudo junto. Não é Tem difícil. muito conteúdo para estudar. Nada. Vamos lá, gente. Desafios do desenvolvimento, então, tá? Aí ele fala, como é possível perceber, são muitos os problemas e desafios que os países latino-americanos e africanos enfrentam historicamente em relação à gestão e exploração de seus recursos naturais. Em particular, a dificuldade de satisfazer a necessidade de investimentos externos e de construção de parcerias internacionais vantajosas ou de ganho mútuo tem se mostrado um desafio histórico comum. A riqueza natural dos países africanos e americanos nesse contexto não se converteu em independência econômica, com exceção do Canadá e dos Estados Unidos, países que, mesmo apresentando forte setor de matérias-primas, contam com economias muito diversificadas e tecnologias avançadas para o processamento delas. Quase todos os demais países desses continentes, em maior ou menor medida, apresentam balanças comerciais fortemente dependentes de atividades ligadas aos setores primários, como produtos agrícolas e minerais, chamados genericamente de commodities. Como vimos anteriormente, ao analisar o caso de Gana, o fato de muitos países ricos em recursos naturais apresentarem problemas socioeconômicos, como altos níveis de pobreza, baixo dinamismo econômico, elevada dependência de venda de commodities e altos índices de corrupção, leva ao que muitos economistas denominam maldição dos recursos. Gente, olha isso, né? Aquele país ele é rico em diamante, ou ele é rico em petróleo, ou ele é rico em minério de ferro. Ele pode até ter no seu território aquelas jazidas minerais, mas se ele não tiver poder econômico para fazer a exploração daquele recurso, ele vai ficar dependente de outros países mais abastados do que ele, tá? Então, isso acaba sendo uma maldição, porque como ele não pode nem vender aquele produto num valor mais alto, a escapatória dele é vender como commodity, e a gente sabe que quando vende um produto, né, como commodity, ele sai bem inferior o preço. Então, para quem vende, é péssimo. Para quem compra, é um lucro. Você está comprando um material de excelente qualidade com baixo custo, tá? Mas para quem vende, depende daquele valor, né? É ruim. E é o que acontece ali. Eles até colocaram esse nome aí, ó. Maldição dos recursos, tá? Será que a commodity, a palavra commodity está escrita diferente das outras? Acho que é porque ela é uma palavra americanizada, sei lá. Não sei também te falar. Por que ela tá em itálico, né? Quando ela fica assim deitadinha, é itálico. Eu não sei, gente.
Mais que a abundância dos recursos naturais, entretanto, é a organização política e econômica dos países para gerir esses recursos que explica essa aparente contradição. Quando investimentos estatais são excessivamente voltados para o setor de exploração mineral, tendem a beneficiar a corporações que os controlam em detrimento da população, especialmente os segmentos mais vulneráveis, socialmente mais vulneráveis. Assim, enquanto as grandes obras de infraestrutura, que são construção de estradas, centrais energéticas, portos, etc., por exemplo, exigem grandes montantes de capital para atender a tais atividades, quantidade muito menor de capital e atenção política é destinada à construção de obras para atender às necessidades sociais mais urgentes, como educação, saúde e infraestrutura urbana. Além disso, as relações trabalhistas que se impõem, muitas vezes, são de caráter exploratório. Ainda que muitos empregos diretos e indiretos sejam gerados, constata-se com frequência que a qualidade dos empregos se revela precária, socialmente injusta e ambientalmente insustentável. Aqui, nós temos mineradores sul-africanos que protestam por melhores condições de trabalho em minas de platina na cidade de Rustenburgo, na África do Sul. Aspectos como concentração da economia em poucos setores de atividades, concentração de renda em poucos grupos de elite e instituições políticas pouco confiáveis, geralmente explicam boa parte das dificuldades econômicas e da má distribuição da riqueza nos países latino-americanos, caribenhos e africanos. Veja na página seguinte a visão crítica de um intelectual africano, mais especificamente camaronês, ou proveniente de Camarões, a esse respeito, tá? A gente tem ali, então, uma reportagem inteira. Gente, posso pular essa reportagem? Claro. Vou ali para baixo, tá? Na América Latina, Brasil, Argentina, México e Chile são os países que têm menor dependência de exportação de commodities como fonte quase exclusiva de divisas. A gente tem commodities, mas não é o principal. E isso, para a gente, é maravilhoso, né? Porque não é vantajoso você só comerciar os seus produtos, os seus minerais, em forma de commodity, como a gente viu que é o caso lá daqueles países africanos, tá? Não é vantajoso. Para quem vende, não é muita vantagem. Já o continente africano, apenas a África do Sul, no extremo meridional, ou seja, no extremo sul, né, do continente, e Egito, Tunísia e Marrocos, no extremo oposto, tem bases industriais consolidadas e economias mais diversificadas, mesmo sendo grandes exportadores de commodities minerais. A forte presença de capital internacional nesses setores, muitas vezes, remetem-se à incapacidade técnica ou financeira que os estados e as empresas locais têm para sustentar os enormes investimentos que a exploração mineral muitas vezes exige. Nossa, esse capítulo foi forte aqui nos textos, hein? Além disso, a dependência de exportação de commodities deixa as economias nacionais vulneráveis às oscilações dos preços dessas mercadorias no mercado internacional, algo que foge ao controle dos governos. Ou seja, não adianta, né, eu querer vender o meu produto aqui num valor mais alto. Por quê? Porque a gente depende do preço de uma moeda que hoje é comércio, que é o quê? O dólar, tá? Então, a gente depende muito. Quando o dólar estiver em alta, eu vou faturar. Quando ele estiver em baixa, em queda, eu também vou faturar menos daí, né? Eu acho que tá. Ele tá, e aí, para ajudar, a nossa inflação também tá alta. Entendeu? Então, o que acontece? A gente só leva, né, gente? A gente só leva na cara, tá? Porque tá muito alto. Quando o Brasil era novo,
dólar, ele era... Não sei como falar. É que o dólar, ele era muito valorizado, né? Não. Mas, assim... O dólar, ele teve uma queda internacional, mundial, na verdade, no ano de 2008, tá? E 2008 e uma parte de 2009. Outra grande recessão foi a pior deles, foi em 1929, tá? Mas eu sei falar mais ou menos para vocês da que aconteceu mais atualmente, que é essa de 2008, 2009. O dólar, gente, ele ficou tão desvalorizado, né? Vamos falar primeiro do boom, né? O boom que eu falo é que estourou no mercado, né? Dinheiro estava super em alta, né? O dólar, moeda para se comprar assim e ter lucro, tá? Com ele. E aí, o que aconteceu? Os investidores norte-americanos, eles foram e pegaram empréstimos assim até nos bancos, tá? Pegaram até um monte de empréstimo, foram lá, compraram, investiram em imóveis, tá? Então, compraram muitas casas, prédios, apartamentos, investiram mesmo em mobiliário, tá? Só que daí veio, então, essa crise de 2008 para 2009 e o dólar, gente, ele teve uma queda absurda. Aí, o que aconteceu com aquelas pessoas que tinham comprado um monte de coisa, pegado dinheiro no banco, feito empréstimo no banco para comprar? Não conseguiam pagar o banco. Porque eles investiram muito dinheiro, não conseguia alugar as casas, apartamentos, prédios, não conseguia vender porque ninguém tinha dinheiro, entendeu? E o banco fechou as portas, não estava fazendo mais empréstimo para ninguém. Por quê? Se o país inteiro está em crise, por que eu vou soltar dinheiro na mão do povo? Como que eles vão me pagar? Eles não vão me pagar, né? Então, aí o banco fechou as portas para empréstimo. E aí, gente, aquelas pessoas que pegaram dinheiro lá atrás para comprar imóveis, não conseguiam pagar. O que eles faziam? Iam no banco, faziam refinanciamento. Pegava aquele dinheiro, né? Pegava aquele montante, aquele valor que ele pegou, refinanciava aquele valor, começava a pagar de novo, tá? Aí fizeram isso. Adiantou? Não adiantou, porque a crise, ela não passou. Aí eles voltavam no banco, faziam refinanciamento do refinanciamento. E, gente, começou a formar aquela bola de neve enorme, tá? Com isso, o mercado, principalmente o mercado imobiliário, que acabou puxando a economia dos Estados Unidos para baixo. Ninguém conseguia comprar casa, muitas pessoas perderam, né, que lá eles não falam financiamento de casa, eles falam hipoteca, tá? Então, muitas pessoas perderam a hipoteca para o banco, ou seja, não conseguiu pagar a prestação da casa no banco, o banco foi lá e pegou a casa. E é lei. E vai fazer o quê? Aquelas pessoas foram morar no meio da rua, tá? Muitas pessoas foram morar dentro do carro, famílias, né, inteira, foram morar dentro do carro, porque não tinha mais para onde ir. Tá? Então, a crise se tornou, assim, evidente nesses 2 anos, 2008 para 2009, nos Estados Unidos, tá? E foi difícil, gente. Então, naquela época, o dólar ele estava em baixa. Para quem fazia comércio com dólar, estava, ó, tomando. Por quê? Tinha lucro? Não. Aí comprou dólar naquela época e agora eles vendem... Oi? Aí eles compravam dólar naquela época, aí eles vendem o dólar agora, e eles estão ricos aqui no Brasil. Yes. Depende, porque o Brasil também fazia negócio em dólar. Gente, quase todos os países fazem comércio em dólar, tirando a União Europeia, que lá é o euro, tá? Então, assim, a maioria dos produtos hoje mundialmente comercializados é vendido em dólar. O euro, ele é caro. O euro, eu acho que vale mais que o dólar. Professora, Fala, Diogo. sabe informar quanto que estava o dólar em 2008, 2009, nessa queda? Não. Eu não sei te informar, não. Pode.
era uma moeda global. A importação para. Ah, eu acho que isso não ia dar certo. Tanto não ia dar certo, por exemplo, os principais países europeus, né? Eles se juntaram, os que tinham maior economia, né? Se juntaram e criaram uma única moeda, o euro, tá? Até então, cada um tinha a sua. Só que eles quiseram criar esse bloco para poder ter mais força, para poder competir no resto do planeta. Mesmo assim, alguns países quiseram sair, que foi o caso do Reino Unido. Tá? Então, o Reino Unido, ele ficou lá, acho que 2 ou 3 anos, né, negociando a saída dele desse bloco econômico. Tá? Então, assim, não deu certo. Então, eu creio que uma moeda mundial não ia dar certo, não. Mesmo porque países desenvolvidos, eles não querem, gente, que os países subdesenvolvidos cheguem à categoria deles. Se acontecer de todo mundo ficar no mesmo nível, quem que vai fazer o serviço sujo? Como que eles vão comprar um produto mais barato e vender mais caro para aquele que não tem? Que lucro que ele vai ter? Professor. Não é esse. Espera aí só um pouquinho, Diogo, fala ali. Oi? Eu não consegui entender. A libra esterlina. Libra esterlina, tá? Essa é a moeda deles. Era antes. Aí, quando eles aderiram, né, à zona do euro, à União Europeia, aí eles ficaram com o euro. Agora eles voltaram para a moeda deles. Euro. Como eles fazem para a moeda? Não, ela fica inativa. Mas assim, ela pode circular no mercado. Não, vai ser de um país com a moeda diferente. Você troca isso. Por exemplo, aqui no Brasil, se você for viajar para a Europa, eles não aceitam, logicamente, o real, tá? Eles não aceitam real. Aceita dólar? Aceita, já que a gente sabe que o dólar vale menos que o euro. Então, o mais correto que você tem que fazer é ir numa casa de câmbio aqui e trocar seu dinheiro por euro, pelo tanto que você imagina que vai gastar lá, tá? Mas outra coisa que é exigida quando você sai do seu país e vai viajar para outro país é um cartão de crédito internacional com limite, tá? Então, assim, você tem que ter. Quando você passa lá na... Como é que chama lá na alfândega que fala? Nas entrevistas lá que você faz para poder entrar no outro país? Eu não sei. Quando você vai pedir o visto, é na onde que passa? Eu não lembro. Aí, naquela entrevista, você já tem que mostrar tudo. Por exemplo, você já tem que mostrar a sua passagem que você comprou já de volta, tá? Porque quando você vai viajar, você não pode só comprar passagem de ida, você já tem que comprar de volta junto, que é para ter certeza que você realmente vai voltar para o teu país de origem, tá? Então, assim, você já tem que mostrar a sua passagem. Por exemplo, vou ficar num hotel, já tem que mostrar a reserva do hotel, o endereço do hotel, aí tudo isso. Ah, mas eu vou ficar na casa de um parente ou de um colega. Endereço do colega, telefone, todos os contatos possíveis dele, tá? Dinheiro, dinheiro deles, tá? Moeda deles, você tem que levar. Cartão de crédito com o seu extrato para ele poder ver o limite que você tem para poder gastar lá. Gente, vocês acham que é fácil, né? Não é fácil viajar assim, não. Ela foi para descansar, né, filho? Ela ia levar você. Então. Professora. Oi, Diogo. O dólar em 2008 estava 1,66 e hoje está 5,05. Nossa! Gente, olha só. O Diogo está falando aqui que o dólar lá em 2006 estava 2008. 1,66? Uhum. Tá mais de 5 agora. Vai comprar um negócio e não consegue. Pensa assim, professor, se uma pessoa lá de fora ela é rica, imagina quando ela vem pro Brasil, ela é mais rica ainda. Mas aí no Brasil, olha tanto, os negócios caros.
Não, nos Estados Unidos é. Gente, tem essa também, né? Nos Estados Unidos é uma Assim, ó, a gente chegou num ponto, né, que você fica perguntando. Ah, nossa, mas... desse aqui, R$400. Não, mas então, é isso que eu quero falar, ó. Hoje... Gente, vocês já pararam para pensar? Pega lá uma renda de... Quanto que é um salário? R$1.100, né? 1.100? Sim. E tira 1.100. todas as coisas básicas que uma pessoa precisa ter no mês para sustentar a família. Já tá Se aquela R$1.000, pessoa só tem praticamente renda, por exemplo, eu fui comprar um gás esses dias, que acabou o meu lá de casa, R$88. Eu fiquei horrorizada, 88. Isso porque ele falou que estava na oferta. Nossa, mas não é fora da oferta, hein, tia? 100 a um gás. A R$100. Ele falou assim, ó. Tá? Aí, tipo assim, eu tenho emprego, né? Tem cartão, essas coisas, eu posso comprar. E quem recebe um salário? Quem recebe um salário tá catando madeira na rua para poder fazer uma fogueira, para poder fazer comida. Eu acho que é isso, gente. Tá feio o negócio. Hã? A inflação, se a inflação tá em cima, os preços sobem. Não tem como. Porque não tem como o país parar. Ele tem que produzir, ele tem que ganhar dinheiro. Mas não dá. Se ele baixar o preço, aquele produtor quebra. Entendeu? Então, assim, ele vai conforme o mercado Mas o anda. pessoal que liderou ia baixar o preço. Liderou. Se o quê? Se o pessoal que liderou vai baixar o preço, quem liderou. Bom, se o Kinder Ovo é essencial para a sua sobrevivência, para você vai ser bom. Muitas pessoas nem sabem que é um Antigamente, o Kinder Ovo na época do meu pai era R$1, hoje tá R$10. Espera. R$10. Não é mais Kinder. Gente, é fácil, Murilo. Não compra. A professora tem gente que compra. Mas se tem gente que compra porque pode, você tá podendo. Não é simples assim. Quem tá podendo comprar? Ô, pessoal. Eu vi uma família falando que eles três, a família do pai, da mãe, e eles falaram que não dava para sobreviver em Portugal com salário mínimo. Pois é, gente. Ó, hein? Meu Deus do céu. Meninos, não, chega agora. Não, gente. Pessoal, R$30. Como que é pra baixar a inflação? pronto? Não sei. Isso aí. Isso eu não posso te falar, porque eu também não sei. Fala, Diogo. Fala para esse povo parar de falar, eles falam demais, professor. Fala, vamos lá. Meninos, aí no meio da página 36, eu entendo a sua revolta, mas eu não posso fazer nada se o preço do Kinder Ovo tá lá em cima. Agora fala para ele que o Kinder Ovo Gente, eu tem não posso R$10. fazer nada. Ó, eu adoro aquele, não sei se vocês já comeram também, aquele bombom chamado Ferrero Rocher. Travessura. Isso daí é ouro. Eu não consigo, mas já tem uns 5 anos que eu não como um daquilo. É muito caro, velho. Você vai comprar um Em fevereiro. R$30. Mas tem o dia dos professores, tá? Quanto foi o dia do professor? 15 de outubro. Quanto que tá o filho? Não sei agora. Eu nem vejo mais o preço, eu passo longe. Cara. Professor, R$50. Assim, eu já nem tem dinheiro, mas... Quando for. Você quer falar, Amanda? Toda vez que a minha madrasta, ela vai no canal, ela faz caixa de feira, dá pra gente, dá pra mim. Quando ela for, você lembra de mim, traz um escondido para mim. Vamos lá, gente. Preço do barril de petróleo, tipo Brent, no mercado internacional entre janeiro de 2004 e janeiro de 2018. Aí você já começa a ver, né, os preços. Deem uma olhada no ano de 2009. Janeiro. Essa tem janeiro, né? Vocês viram como estava lá embaixo o preço do petróleo? Foi quando ocorreu aquela crise. E o preço do dólar despencou, tá? Então, olha lá. Mas em 2016, parece menor que 2009.
ele teve ali uma queda também. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui. Na verdade, 2015, né? Pode ser superprodução. Quando tem superprodução de um produto, ou seja, ele acaba baixando, porque daí tem muito no mercado. Se tem muito no mercado, eu posso escolher qual eu vou comprar. E aí, o que acontece? Acaba baixando o valor para ele poder vender o produto dele. Tá? Então, a gente tem que ver se foi isso que aconteceu. Aí ele fala assim, ó, as oscilações no preço do petróleo, como é possível observar entre 2008 e 2010, ou entre 2014 e 2018, afetam os orçamentos dos países exportadores com intensidade proporcional à sua dependência nas vendas do mercado internacional. Da mesma forma que vivem abundância de recursos financeiros nos períodos de alta, sofrem com escassez de moedas internacionais em período de baixa. Aqui no Brasil, gente, foi diferente aí depois de 2010, porque houve a descoberta do pré-sal. Aí a gente não precisou comprar mais, tá? A gente importava muito, né? A gente comprava muito petróleo dos Estados Unidos e comprava muito petróleo da Venezuela, tá? Aí, da Bolívia, gás natural. Gás natural, inclusive, o nosso estado ainda compra, tá? A gente compra bastante gás natural vindo de lá. Aí, se o Brasil parou de comprar, né? Ou seja, aquele dinheiro ele já não está gastando mais para aquilo. Porque a gente começou a explorar a jazida do pré-sal. Com essa exploração, a gente supriu o mercado interno, tá? Daí não precisou comprar mesmo, e ainda acabou vendendo o excedente, e coisa que a gente faz até hoje. Então, hoje o Brasil é produtor de petróleo, tá? Exportador de petróleo. Bom? É possível perceber que o efeito que a exploração dos recursos naturais vai surtir sobre as economias nacionais depende, evidentemente, da organização política, social e econômica das sociedades. Contudo, é necessário levar em consideração que essa organização sofreu forte influência dos processos de colonização e descolonização, ainda hoje sendo bastante afetada pela atuação das potências e outros fatores geopolíticos e econômicos internacionais. Desse modo, a maldição dos recursos, além de não demandar modelos prontos importados de contextos distintos, e sim soluções baseadas nas realidades locais e regionais, tem razões tanto internas quanto externas. Não é possível compreender a questão sem uma visão ampla, que abarque também a atuação dos países ricos e das organizações internacionais na ordem mundial. Aí nós temos duas atividades. Essa aqui eu vou ler para vocês, tá? A gente vai fazer da outra página. Ele fala assim, vamos tentar observar esse gráfico, né, para a gente poder discutir. Ele fala assim, ó, observe o gráfico ao lado, que representa as exportações de Gana, por categoria de produtos, entre 1995 e 2016. Em seguida, aí, responda, tá? Vamos lá, vamos ver, então, o gráfico. Ele fala ali, ó, exportação bruta anual em bilhões de dólares, tá? Ali, ele tá aquele gráfico colorido, cada cor daquela representa um produto, tá? A gente tem produtos têxteis, imóveis em verde. Têxteis é tecido, tá? Imóveis. Depois ali, vegetais, gêneros alimentícios e madeira em amarelo. Em marrom claro ali, pedras e vidro. Em marrom mais escuro, minerais. Depois num bordô, né? Metais. Depois em roxo, químicos e plásticos. Depois, veículos e transporte, maquinário, eletrônicos e, por fim, outros, tá? Gente, olha como que elevou em 2010, né? Alguns... A partir de 2010 aqui, né? A partir de 2010, ele... Aí, no meio do ano, ele foi lá para cima, né? Vai. Aí ele fala assim, ó, que semelhanças é possível perceber entre o comportamento do preço do petróleo e outras exportações de Gana na primeira década do século XXI.
o petróleo, cadê o petróleo? Peraí. Eu acho que ele entra como minerais, tá? Ele fala assim, ó, ambos passaram por uma ascensão até 2008, sofrendo uma queda em seguida, tá? Teve ali uma redução, né? Ó, de 96 até 2008, ele foi crescendo, então é essa ascensão que ele fala. Depois ele teve uma queda brusca ali, tá? Que foi naquela época, né, que eu já falei para vocês que houve aquele negócio lá nos Estados Unidos, a queda do dólar. No segundo ali, ele fala, considerando a segunda década do século 21, ou seja, a partir já do ano 2000, né? Como as informações mostradas no gráfico sobre as exportações de Gana entre 95 e 2016 correspondem ao panorama apresentado na página 29. Aí ele fala aqui, ó, o gráfico mostra que a partir de 2009, aproximadamente 10 anos antes da data da reportagem, houve um grande aumento nas exportações do país, em especial em setores antes inexpressíveis, como minério, pedras e vidros, químicos e plásticos, tá? Então, ele fala aí que houve essa... Aqui, né? Nem aparecia, ó, esses minerais aí, ó, esses materiais, nem aparecia, né? Depois ele houve, então, na segunda metade do século, né? Do século 21, ele já até é mostrado aqui no gráfico, através das cores. Lá na página 37, que é a última de hoje, questão número 1. Qual o interesse da China na exploração de recursos naturais no continente africano? E que outros interesses os chineses têm no continente? Hã? Tem umas criancinhas lá cortando o candeirinho. Trabalho escola. Deixa eu ver aqui, qual página que é? As 37. Aqui. Meninos, vamos lá. Ele fala, escreve pequeno, tá? Estabelecer relações comerciais. Escreve pequeno. Estabelecer relações comerciais. E influência política sobre o continente. Estabelecer relações comerciais e influência política sobre o continente, vírgula. Sobre o continente, vírgula. Além de obter lucro com os investimentos. Além de obter lucro com os investimentos. Deixa eu só falar um negócio para vocês. Tem uma... É que eu esqueci em qual região da África que é. O que aconteceu é o seguinte, os Estados Unidos sempre exploravam o petróleo daquela região da África, sempre. Aí, o que eles faziam? Eles exploram o petróleo, retiram todo o petróleo e levam para os Estados Unidos para fazer o refinamento, tá? Então, ele tira do território africano in natura e leva para o território dele para fazer toda a filtragem e transformar o petróleo nos produtos, nos derivados dele, certo? Aí, o que a China fez? A China foi, gente, e construiu uma refinaria dentro do território africano, perto da jazida de petróleo. Tá? Então, olha só o que eles fizeram. Eles retiram daqui, passa aqui para o lado para fazer refinagem, né? Que sai super mais barato, e aí ele vende para o mundo. Tá? Porque antes vendia A China está 5 passos à frente. Hã? Porque antes eles pegavam sem tá
Estados Unidos ainda foi. Sim, só que assim, a China, ela não explorava, ela não tinha esse comércio de petróleo lá nesse local, que eu esqueci qual país que é, tá? Ele não tinha. Os Estados Unidos tinham, só que eles faziam o quê? Retirava de lá, levava para os Estados Unidos, fazia lá nas indústrias deles, tá? Esse processo. A gente sabe que nos Estados Unidos, esse processo ele vai ser mais caro. Por quê? Porque é mão de obra qualificada. Lá nos Estados Unidos, a mão de obra é qualificada. Dentro do território africano, não. É mão de obra bruta, braçal, tá? Nem tão qualificada. Então, o preço para o empregador sai muito mais baixo. Então, a China, ela fez isso. Ela pegou e falou assim, não, eu vou gastar construindo a minha refinaria lá, mas eu vou ter muito lucro com a mão de obra barata. E dali para lá, eu vendo para quem quiser comprar de mim. Nem vai sentir falta de dinheiro. Tá, então eles fizeram isso. A China está 3 à frente do nosso tempo. Eles estão mesmo, eles pensam lá na frente, tá, gente? Eles têm uma sacada comercial muito grande, né? Então, eu também pra eles pegar. A China foi mais inteligente. Claro que Se foi. os Estados Unidos tivessem pensado Então, se tivesse pensado nisso, né? Mas aí a China... Gente, ainda nessa mesma... Ainda na mesma, tá? Ponto final ali, ponto, né? Investimentos, ponto. Além da além da exploração econômica, dos recursos da África, além da exploração econômica dos recursos da África, vírgula. A China também tem se empenhado em promover a paz, e estabilidade nesse continente. Questão 2. Qual acontecimento recente no contexto do continente americano contribuiu para a China intensificar suas relações comerciais com os países da América Latina? E quais os principais interesses chineses nessas relações, tá? Vamos à questão 2, vou passar aqui. A eleição de Donald Trump. Gente, aqui no meu deu 2 linhas. Eu acho que vocês vão ter que dar uma apertadinha na letrinha aí, tá? A eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. Pode abreviar. Trump. Eu não sei como escreve o nome dele. Para presidente dos Estados Unidos, vírgula. Empreendendo uma política de protecionismo comercial. Empreendendo uma política de protecionismo comercial. Com C.
empreendendo uma política de protecionismo comercial e autocentrada. Ponto na mesma linha. Que aí ele pergunta quais os principais interesses, né? Infraestrutura, vírgula. Oi, autocentrada, ponto, na mesma linha. Infraestrutura, vírgula. Telecomunicações, vírgula. Energia, vírgula. Energia, né? Vírgula. Tecnologia e alimentos são interesses dos chineses. São interesse dos chineses. Tecnologia aí. Alimentação. Aí não é alimentação chinesa. Hã? Aí não é no caso que a alimentação é chinesa. A alimentação são alvos, né? São interesses dos chineses. A questão 3 é para marcar xizinho, tá? De acordo... Oi? Não, fala. Mas como você entende, por que o chinês gosta tanto de comer essas coisas também? É a cultura deles. É a cultura deles. Não, gente, mas essa é cultura. Não tem como a gente mudar ou modificar ou tentar entender. Vem da cultura deles. Essa daí é a teoria de Malthus. Que Malthus falava, né? Do jeito que estava crescendo a população mundial, ia chegar um certo momento que não ia ter comida para todo Por isso mundo. que eu só quis dizer que é um filho. Ai, por isso que os donos da esses negócios estranhos. Não sei. Isso aí eu não sei falar para você se é por causa disso. Gente, vamos lá. Foi em 2015. A gente tem 13 minutos. Vocês não vão sair enquanto eu não terminar. De acordo com a distribuição dos recursos minerais nos países da América Andina, marque então a alternativa correta. A letra A, vamos lá. Cobre. Principal produto exportado pelo Chile, muito bem, cobre. Letra B, país com a maior dependência econômica na exportação de produtos minerais. Bolívia. Paraguai. Bolívia. Paraguai. Paraguai. Letra C, são países associados à OPEP. Equador, Venezuela. Muito bem, Equador e Venezuela, perfeito. Por que a economia dos grandes exportadores de petróleo da América e da África é tão vulnerável? É delicada. É o que ele perguntou, como assim? Porque é vulnerável, que é delicado, uma situação delicada, tá? Porque o petróleo, sendo uma commodity, vai, Gabriel. Porque como a resposta é junto, tá? Eu não sei. Toda vez que ele for uma resposta, é junto. Porque o petróleo, sendo uma commodity, commodity é com 2 M's, dois M, não. 2 M's. M só. TY no final, tá? Commodity. Escreve em itálico.
vírgula, tem seu preço definido, no mercado internacional. Você não manda essa nota aqui, porque, ó, aqui, não tá ali. Ah, foi colocando um em cima do outro, né? No mercado internacional, vírgula, tende a oscilar. Coitado. Foi ali não, acho que não cai mesmo, sabe aqui, ó? A fita ainda tá aqui, ó. Tá vendo? Ah, aqui, ó. Aqui não tinha fita. Aqui, Isabela. Esse é o quê? É uma mochila. Uhum. Vou anotar. Vírgula tende a oscilar. Oscilar é S e C, tá? Porque o petróleo Sendo uma commodity, tem seu preço definido no mercado internacional, que tende a oscilar. Por isso que ele, às vezes, é mais caro, às vezes é mais barato, tá? Questão 5. Explique como a maldição dos recursos se aplica à realidade africana. Muitos países ricos em recursos naturais eu vou colocar aqui, ó. É a 5. Muitos países ricos em recursos naturais podem ter baixo dinamismo econômico. Deixa eu só ver aqui, peraí. Dinamismo, vírgula. Dinâmico. Dinamismo é econômico, vírgula. Causando dependência e favorecendo a corrupção. Eu lembro de um episódio, não sei se vocês se recordam, quando teve lá a Copa do Mundo da África do Sul. Teve a Copa do Mundo lá, né? 2010. O presidente da África do Sul, sabe o que ele fez para dar para os presidentes dos outros países que foram lá, né? Prestigiar? Gente, é fora de série, tá? Ele mandou fazer celulares todo em ouro para doar para os presidentes que estavam indo lá prestigiar a festa de abertura. Agora você me fala, para que fazer isso num país, né, em que a população pobre, né, necessita tanto? Sabe, é uma coisa assim sem nexo. Então, esse é um das partes, né, dos corruptos. isso não vai nem incentivar o pessoal a... Sabe, é uma coisa assim, deixou o mundo inteiro indignado. Lá na África, assim, ou é 8 ou 80. Ou você é muito rico, ou você é muito pobre. Mas aqui no Brasil também. Todo lugar. É. Todo lugar é assim. Questão 6. Ai, essa é grande, eu vou dar um jeito de dar uma melhorada aqui, tá? O que há em comum entre a Amazônia e a Floresta do Congo? A gente já viu que a Amazônia é a primeira, né? A maior do planeta, a segunda é a do Congo, tá? E de que maneira sua exploração poderia ocorrer de forma mais adequada? Nós somos baixadas, tem diversidade de animais e plantas e clima quase igual. Tá, vamos lá. Basicamente isso. Quando ele fala assim da exploração, a gente já muda um pouco para a parte econômica, tá? A gente já não está falando de recursos naturais, tá bom? Então, vamos lá, ó. Coloquem aí. São as maiores áreas de floresta equatorial do planeta. São as maiores áreas
Pessoal de casa, eu estou dando uma riscada aqui, ó, que é para vocês não copiar, tá? Essa parte que eu tô... são as maiores áreas de floresta equatorial do planeta, ponto. Na mesma linha, a exploração adequada seria aquela que respeitasse os povos nativos. Seria aquela que respeitasse os povos nativos, vírgula, impedindo a exploração indevida vírgula, impedindo a exploração indevida de sua força de trabalho, a exploração indevida de sua força de trabalho, vírgula, revertendo. Você se perdeu, Catarina? Na onde? Impedindo a exploração indevida de sua força de trabalho, vírgula, sua força de trabalho, vírgula, revertendo os lucros obtidos, revertendo os lucros obtidos prioritariamente aos interesses nacionais, vírgula, gerando desenvolvimento prioritariamente aos interesses nacionais, vírgula, gerando desenvolvimento socioeconômico local. Meninos, quem perdeu alguma coisa aí, ó, volta lá no Google Sala de Aula, esses slides vão estar lá, tá? Socioeconômico local. Deixa eu sair daqui. Pessoal de casa, conseguiram terminar? Sim. Então, beijo para vocês. Estudem para a nossa avaliação bimestral, que não vai estar fácil, já vou falar, tá? Então, estudem. Tchau, Dá tchau, Ana. Tchau, gente. Tchau. Pode ir. Ó, sem tumulto.